Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alex de Ciências, para quem já não se lembra mais. Estou aqui para comunicar que a partir de agora vocês vão me encontrar também aqui em videoaula, né? Não só mais no Google Sala de Aula ou Instagram ou qualquer outra rede social que a gente esteja utilizando para estar realizando as nossas aulas, tirando dúvidas e informações. O objetivo aqui é fazer uma série experimental de aulas, né, sobre um tema muito atual no mundo no momento. Espero que vocês gostem e toca a vinheta. Ah, não tem vinheta, gente, esqueci. Bom, turminha, vamos lá, né, para essa primeira aula experimental. O tema aí, como vocês estão vendo na tela, é o que é uma pandemia. Primeiro, eu queria explicar que eu não vou tratar com vocês a definição do que é uma pandemia, não pelo menos nessa primeira aula. A ideia é nós entendermos o processo, né? Como que o mundo chegou a esse ponto, né? Como que uma pandemia ela pode acontecer. Então, para entendermos isso, como se chega a isso, a gente tem que partir, como sempre, do início, né? O que causa essa pandemia? Quem é o causador de uma pandemia? Ou quem são os causadores possíveis de uma pandemia? E é isso que a gente vai ver agora. Para começar, então, a gente precisa entender uma coisa. O que são doenças infectocontagiosas? Partindo desse princípio, a gente vai começa a entender o porquê que uma pandemia ela acontece. Primeiro, uma doença infectocontagiosa, ela tem uma rápida transmissão e uma transmissão muito fácil, né? É facilitada essa transmissão. Ou seja, não há muitas barreiras, né, para dificultar que isso aconteça. E essas doenças infectocontagiosas, elas são causadas por um agente patogênico. O que é um agente patogênico? Ele é o causador da doença, né? De forma bem simples, que é o que a gente vai ver nessa primeira aula, eles podem ser causados por vírus ou por bactérias. Não somente por esses dois grupos, tá? Mas a gente vai focar principalmente nos vírus, tá? Então, agente patogênico também pode receber o nome de agente etiológico, né? Só para dificultar um pouquinho mais na ciência, vocês podem até marcar aí no caderno esses termos, darem uma pesquisada, né? Mas agente etiológico e agente patogênico são as mesmas coisas, ou seja, quando vocês escutarem falar sobre isso, nós estamos retratando sobre quem causa uma determinada doença. Para a gente entender como que é o processo de uma doença infecto-contagiosa, o que quer dizer essa rápida transmissão e fácil transmissão, é só nós pensarmos no vírus da gripe, por exemplo, né, influenza. Como que ela ocorre numa escola, por exemplo? Se tiver um aluno, um colega de vocês, um professor, qualquer pessoa que esteja no ambiente escolar, ela estiver doente, ela estiver gripada, vocês perceberão que rapidamente, em poucos dias, outras pessoas elas também estarão adquirindo a gripe. É praticamente impossível vocês verem um colega doente e em poucos dias vocês não perceberem que outros estão doentes também. Por que isso? Porque a gripe ela é transmitida pelo ar, pelo contato com os objetos, né, que podem estar contaminados, né, pela nossa respiração, tosse, espirro. Né, a gente contamina vários objetos, ou isso aí de forma indireta, né? E diretamente meus cachorros estão latindo, não sei se vocês estão ouvindo, espero que não. Bom, então a gripe ela tem fácil disseminação, né? Ela é transmitida muito rápido, fácil, e ela é causada por um vírus. E ela é uma doença infecto-contagiosa. Então vamos entender esse termo. Doença infecto-contagiosa. Ela tem uma transmissão rápida e é muito fácil os meios que ela
para adquirir ela, um objeto contaminado, um fone de ouvido, uma garrafa de água ou contato direto, né, a respiração, um contato muito próximo que as pessoas possam ter, facilita essa transmissão. Diferente, por exemplo, da dengue. A dengue ela não tem uma transmissão fácil. Não é isso que eu quero dizer, né? Ela não deixa de ser importante, né? A gente até vai comentar um pouquinho sobre ela. Porém, a gripe ela passa pelo ar, certo? Não há barreiras que impeçam essa transmissão. A gente pode falar de máscara, uso de álcool em gel, legal, mas a diferença dela para a dengue, por exemplo, são enormes, mas eu estou querendo retratar em relação à transmissão. A dengue ela precisa de um vetor, de um transmissor, que é quem? O mosquito, a Aedes aegypti, né? A gripe não precisa de um vetor. Então percebam que é muito mais fácil a gripe ser transmitida do que a dengue, porque a dengue a gente precisa de um outro indivíduo, né? Esse mosquito ele precisa estar contaminado com a dengue, picar uma pessoa para ir contaminar. E essa pessoa ela não vai transmitir a dengue pelo ar ou pelo contato com objetos. Ela precisa o quê? Ela precisa que um mosquito pique ela e depois esse mosquito vai acabar picando outra pessoa e é assim que vai ocorrer essa transmissão. Percebam que há uma dificuldade, há uma barreira, né, se a gente for pensar comparando a gripe e a dengue, tá? Isso aí é só um exemplo. Eu espero que vocês não estejam complicando mais do que facilitando o entendimento. Então, doença infecto-contagiosa ela passa de forma fácil e rápida, certo? Provocada por um agente patogênico, por um vírus, uma bactéria, um protozoário, né? E assim vai. Um dos passos, né? Primeiro passo aí para a gente entender a doença infecto-contagiosa, né? Que são pelo menos 3 ou 4 que a gente vai retratar. O primeiro é o contágio. Como que ocorre o contágio? É a transmissão da doença de uma pessoa ou um animal doente a uma pessoa sã, uma pessoa saudável, né? O contágio ele pode ser direto ou indireto, que é o que eu expliquei agora há pouco, né? Até pulei uma etapa aí já, acabei avançando uma etapa. O contágio direto é quando uma pessoa ela passa diretamente para outra, ou seja, esse contato próximo, né, através da tosse, do espirro, da fala, ela pode ser passada. A gripe ela pode ser passada então de forma direta, uma pessoa contaminada passa para outra pessoa contaminada. E indiretamente é quando essa pessoa ela contamina, a pessoa que está doente, ela contamina algum objeto, alguma coisa, e a outra pessoa que está saudável, ela vai, ao tocar esse objeto, né, ao ter um contato mais próximo dele, ela vai adquirir a doença. Então, nós temos 2 caminhos de contágio, de forma direta e indireta. Para doenças infecto-contagiosas, eu estou retratando, tá bom, pessoal? Né? Lembrando, elas podem estar aonde? No ar, né? Nas partículas atmosféricas, né? Então, ao respirar, né, isso aí de forma direta, né? Uma pessoa tossiu, o vírus ele está no ar. Se outra pessoa passar, ela tem grande chance de estar contraindo essa doença, né? Pensando aí na influenza, por exemplo, vírus da gripe. Incubação é um outro estágio, né? A gente fala do contágio, agora a gente retrata a incubação. O que seria a incubação? É o período que ocorre depois do contágio. Ou seja, o vírus a pessoa vai adquirir, ele vai passar por um processo, né, que pode durar horas, dias, né, às vezes, dependendo da doença, meses, para se desenvolver na pessoa. Nesse período, né, é o que a gente vai chamar de... Passando esse período, a gente vai chamar de infecção, que é a partir do momento que o vírus já está lá, ele já se instalou, ele começa a se multiplicar, e conforme ele vai se multiplicando, ele vai invadindo as células, ele vai desenvolver uma
infecção, ou seja, ele vai causar algum problema. Se nós estivermos falando da gripe, vai causar um problema nas vias respiratórias, né? E aí pode afetar diversas estruturas do sistema respiratório, seja pulmão, seja garganta, tá? E diante de uma infecção, o nosso corpo ele vai naturalmente estimular uma resposta a isso, né? Ou seja, o nosso sistema imunológico ele vai ter uma ação, ele vai procurar produzir anticorpos, né? A partir do momento que ele reconhecer esse agente patogênico para combater essa doença. Ele pode ter um sucesso rápido, um sucesso mais lento, ou vai precisar de uma mediação, né? De algum cuidado algum cuidado clínico mesmo, né? Para poder combater, porque sozinho muitas vezes, dependendo do caso, não vai ser possível, né? Em alguns casos nem é possível, né? Tem tratamento, mas não tem cura, dependendo do que a gente estiver falando. Algumas doenças com alta relevância, que eu não estou tratando somente doenças infecto-contagiosas, pessoal, mas algumas doenças causadas por agentes patogênicos que têm grande relevância no Brasil ou no mundo. Quais são elas? A dengue e a zika, que são causadas por um mosquito, tá? São vírus, né? O ebola, a AIDS, que também é um vírus, o tétano, né? Para quem aí já fez 15 anos, né? Vocês tomam uma vacina contra o tétano, né? Que é uma bactéria causada por o agente patogênico é uma bactéria. A tuberculose, que também é uma bactéria. E o quinto ali é a influenza, que é causada por um vírus. Olha só, a maioria são doenças que cometem a população aí que eu detalhei, são doenças virais, tá? Daí que vem o termo viroses, né? E a influenza é muito conhecida, né? Porque todo ano ela afeta muitas e muitas pessoas, né? Ao redor do mundo todo, né? Na nossa região a gente sempre vê, né? Começa a entrar o período do outono, inverno, essas doenças ligadas ao sistema respiratório, elas são mais evidentes. E é claro, ela, né, tão atual, que a gente não pode deixar de falar, que é a Covid-19. E aí, olha só, observem bem esse detalhe aí, que eu retrato Covid-19, SARS-CoV-2, o novo coronavírus, né? Ou seja, nós estamos falando de um vírus, né? O agente patológico da Covid-19. E por que todos esses nomes? Coronavírus, SARS-CoV-2 e a Covid-19. Primeiramente, eu quero que vocês entendam um pouquinho da história bem breve, né? Do que é o coronavírus, tá? Coronavírus é uma família de vírus, ou seja, quando nós falamos, o coronavírus que está afetando o mundo agora em 2020, nós estamos, quando usamos esse termo, nós estamos abrangendo vários, tá? Não existe só um coronavírus, e até por isso que vocês vão entender o porquê que a gente chama de novo coronavírus, tá? A primeira aparição de um coronavírus, né, foi em 1937, foi a primeira identificação que se tem. São vírus que acometem o sistema respiratório, né? Eles causam infecções respiratórias. E cada grupo deles vai ter uma intensidade diferente, né? Do problema. Pode ser menos grave ou mais grave. Então, quando falamos de coronavírus, nós estamos falando de uma família. Mesmo ele tendo sido... há relatos da existência dele em 1937, foi só em 1965 que esse tipo de vírus ele foi descrito como coronavírus. Porque ao observar por um microscópio, a estrutura desse vírus, ela lembrava de uma coroa, tá? Então aí vem o sentido do nome coroa, tá? Também são coronavírus. Olha, aí que a gente começa a entender o diferencial que é esse SARS-CoV-2 e o que é o Covid-19. Também são coronavírus. O SARS, que atingiu a China e foi identificado em 2002. Opa!
SARS ou SARS-CoV, né? Ele foi identificado em 2002. SARS é um grupo dentro dessa família de coronavírus, assim como MERS e alfa e beta, ou seja, pelo menos 4 grupos aí são descritos na literatura, se eu não estou enganado, pelo menos 7 grupos de coronavírus. Esses 4 eles têm grande importância. Alguns estão relacionados aos animais, tá? E outros estão relacionados aos seres humanos. Esse SARS, em 2002, ele afetou a população humana, assim como o MERS, que causou uma epidemia em 2012 no Oriente Médio. Como eu disse, essa família tem mais integrantes que atingem humanos e outros circulam só entre animais. E justamente por já existirem outros coronavírus, né, que o causador da atual crise, né, desse problema em 2020, ele é chamado de novo coronavírus, porque ele já existe. E não se esqueçam, olha só, em 2002 foi identificado um vírus, né, do grupo SARS, tá? E agora, por que todos esses nomes tão estranhos? A primeira definição desse novo coronavírus, tá? Eu vou retratar assim, tá? Novo coronavírus foi em 2019. O surgimento dele, a descoberta desse novo foi em 2019. E o primeiro nome dele foi 2019 nCoV, né? Era um nome inicial, mas não era um nome oficial. Foi só para um nome provisório para retratar a doença. Esse nome já não é mais utilizado. 2019 nCoV. Agora, vamos entender o que é Covid-19 e o que é SARS-CoV-2. Covid-19, pessoal, é o nome oficial da doença. Ou seja, quando eu falo da doença, qual que é a doença respiratória que está afetando o mundo em 2020? É a Covid-19. Quem é o agente patológico dessa doença? Quem é o causador dessa doença? É o SARS-CoV-2. E por que SARS-CoV-2? E por que Covid-19? Né? E por que SARS-CoV-2? Primeiro, nós temos que entender o significado de Covid-19, né, e SARS-CoV-2, as siglas de fato, para poder entender o que isso tudo significa. Antes, tá, nós vamos lembrar que ele é tratado popularmente como coronavírus, tá, para facilitar, ou novo coronavírus, para facilitar a fala mesmo, né, porque esses nomes acabam sendo um pouco complicados. Mas nós temos que lembrar, quando nós falamos coronavírus, a gente está falando de uma família propriamente dita de vírus, tá? Não desse em especial. A gente precisa lembrar que existem outros, né? E qual é o significado? SARS-CoV-2 ele é uma sigla em inglês, tá? Em português significa Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2. Então CoV significa coronavírus, e 2, por que 2? Porque lá em 2002 já foi identificado um tipo de vírus desse grupo SARS. Então esse é o segundo desse grupo identificado, né, afetando a população humana. E o SARS ele vem da sigla em inglês, né, significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou seja, em muitas pessoas, né, a gente vai falar isso já na próxima aula, ela tem uma gravidade, né, tem uma intensidade muito maior, né, e vocês estão vendo isso acompanhando os números que estão aí nas redes sociais, nos meios de comunicação. E Covid-19, esse aqui eu acho que provavelmente vocês já sabem, corona, né? E por que corona? Porque a semelhança, né, do vírus, quando ele foi identificado lá em 1965, lembrava uma coroa. O vírus e doença, né? Coroa, vírus, doença, esse é o significado. E 19, a doença ela foi descoberta, foi identificada no ano de 2019, né? Essa nova doença, tá certo? Pessoal, essa primeira aula experimental, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo aí, se estiver no YouTube, no Instagram, não sei onde que ele vai estar propriamente
dizendo, mas dê um joinha se estiver no YouTube, não deem um dislike, porque se vocês derem um dislike eu vou ficar muito chateado, tá certo? Eu não imaginava que era tão difícil assim produzir uma videoaula quando eu pedia para vocês, né? Agora eu sei o sufoco que vocês passavam para produzir essas videoaulas, que eram muito bacanas. Outra coisa, se vocês identificarem alguma informação, algum equívoco nas informações que eu passei, ou vocês identificaram algumas coisas que poderiam ter sido melhores complementadas, né, com informações que vocês já viram, se estiver faltando alguma coisa, vocês procurem na rede social, principalmente no Instagram, que eu vou estar indicando para vocês, e me comuniquem, tá? E aí no próximo videoaula eu vou retratar sobre esses termos aí. Então fica uma dica, fica uma atividade para vocês. Observem bem essa videoaula e qualquer erro, qualquer equívoco, qualquer informação que eu poderia ter dado a mais, vocês me retornem e eu vou estar fazendo uma adaptação no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!